Bom, pessoal, boa tarde a todo mundo. A gente vai encerrar a parte de gases nessa aula de hoje, fazendo os exercícios de sala. Semana passada, a gente trabalhou a teoria de gases, acho que em 2 ou 3 aulas. Começamos com a parte principal, de equação de transformação, depois falamos de equação de Clapeyron, e na semana passada a gente dedicou basicamente a aula inteira para falar de mistura gasosa. A gente falou sobre pressão parcial, falamos sobre volume parcial, e depois falamos da difusão, enfim, tá? E hoje a gente encerra com os exercícios de sala. Eu tinha falado para vocês que a gente ia entrar em cálculo estequiométrico, né? Mas primeiro eu preciso terminar os exercícios de gases. Daí, se sobrar tempo hoje, a gente entra na teoria de cálculo. Senão, a gente deixa para a próxima aula, tá bem? Então, vamos startar aqui os exercícios. Deixa eu trocar aqui o slide. Peraí. Pronto. Tá aqui. Questão número 1. A questão número 1 é uma questão de verdadeiro ou falso, onde ele vai discutir questões ou fatores que afetam a densidade de um gás. Ele faz 3 afirmações, e nas 3 afirmações ele fala sobre densidade. Então, antes da gente fazer a questão, acho que seria interessante a gente retomar uma parte da teoria, onde a gente falou um pouco sobre densidade. Então, vamos dar uma resumida nos conceitos, para a gente poder fazer a questão. Quando a gente trabalha com densidade, né, a densidade é uma propriedade que está relacionada a outras 2 propriedades. Lembrando que o conceito de densidade, ele não precisa ser aplicado só a gás. Ele pode ser aplicado a líquidos, a sólidos, não importa qual estado. Agora, quando eu falo de densidade gasosa, aí a história é um pouco diferente. Por quê? Porque vamos imaginar que a gente tenha um balãozinho, e aqui dentro tem um gás. Dentro desse balão, existe uma certa massa e um certo volume, ok? Quando eu pego a massa do gás e divido pelo volume, eu tenho o que nós chamamos de densidade, certo? Só que na aula de gases, a gente aprendeu que eu posso calcular a densidade de um gás, até estranho falar isso, mas eu posso calcular a densidade de um gás sem conhecer a massa e nem volume. Por que a gente consegue fazer isso? Porque a gente sabe que, para gases, eu tenho a equação de Clapeyron, que relaciona pressão, volume, temperatura e número de mols, certo? PV igual a nRT. Tá. O que a gente viu na aula de gases? Que eu posso escrever essa equação de uma outra maneira. Eu posso dizer que a pressão vezes o volume do gás é igual ao número de mols, só que no lugar do número de mols, eu não vou escrever número de mols. Eu vou escrever a massa do gás dividida pela massa molar, vezes R, vezes T. Ok? Observa que nessa fórmula do PV/nRT, eu já tenho o volume aqui, né? E na hora que eu troquei o número de mols aqui, ó, apareceu a massa. Tá vendo? Aqui em cima. Então, o que eu vou fazer? Eu vou manipular essa equação para que eu consiga fazer a massa ficar dividida pelo volume. Porque quando eu conseguir fazer a massa dividida pelo volume, eu vou encontrar a densidade do gás. Então, eu posso escrever essa equação assim, ó, P igual a M vezes R vezes T dividido por V vezes massa molar, não é? Passei o volume dividindo, tá? Como ali do lado direito, aqui, ó, você tem todas as grandezas sendo multiplicadas, né? Então, aqui aparece a densidade, ó.
Ó, a densidade. Então, eu posso dizer que a pressão é igual à densidade do gás vezes R vezes T dividido pela massa molar. Tá? Isso é para a gente conseguir ler a questão, tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou isolar a densidade. Se eu isolar a densidade, eu chego numa outra fórmula, que a densidade é igual a pressão multiplicado pela massa molar dividido por R vezes T. Tudo bem? Aí, peraí. Tá aqui. Então, eu consigo calcular a densidade conhecendo, veja, conhecendo a pressão, a massa molar e a temperatura. Então, eu passo a criar duas maneiras de pensar na densidade de um gás. A primeira maneira, tradicionalmente, massa sobre volume, e a segunda maneira, com essa expressãozinha, tá? Agora, com essas duas expressões, a gente consegue analisar matematicamente o que faz a densidade de um gás subir ou descer. Então, na primeira frase aqui, ó, ele fala o seguinte: a densidade de um gás diminui à medida que ele é aquecido sob pressão constante. Então, tem duas coisas importantes nessa frase. Primeira, o gás é aquecido. E depois ele fala que a pressão do gás é constante. Gente, para eu poder analisar essa frase, eu preciso olhar para a fórmula que a gente acabou de deduzir. Ó, olha para essa fórmula aqui. Quando eu aqueço um gás, o que acontece com a temperatura? Ela sobe. A pressão é mantida constante. Então imagine a situação. O gás está aqui dentro do balão. Ó. Ele está numa temperatura. Se eu começar a aumentar a temperatura, você concorda que a densidade do gás vai diminuir? Ó? Porque na expressão matemática, a gente percebe que a densidade ela é inversamente proporcional à temperatura. Então, para um gás quente, a densidade é menor. Para um gás frio, a densidade é maior. Mas isso a gente só pode falar porque a pressão é constante. Tá? Então, a primeira frase, ela está ok. Ela está ok. Tá? É daí que vem aquela ideia que vocês estudam, por exemplo, na geografia. Eu também lembro que nessa aula eu comentei isso. Quando vocês estudam na geografia aquele processo chamado convecção, né, que ocorre na atmosfera, por exemplo, a convecção, para quem não lembra, é aquele processo onde as massas de ar elas vão trocando de lugar na atmosfera por causa da densidade. Né? Quando você aquece uma certa quantidade de gás, a tendência desse gás é que ele fique menos denso. Né? Isso acontece basicamente por quê, né, gente? Porque quando eu aqueço um gás, sobretudo quando a pressão do gás é constante, a tendência do gás é aumentar o volume, ele dilata. Toda vez que o gás esquenta, ele dilata. Só que quando ele dilata, o volume aumenta. Por isso que ele fica menos denso. Tá? Então essa frase está perfeita. Se um gás é aquecido na pressão constante, a densidade dele diminui. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, ver se vocês lembram isso, gente. Quando um gás é aquecido com pressão constante, ele sofre uma transformação. Como que se chama essa transformação? A gente viu 3 na aula. Elas têm aqueles nomezinhos isotananã, isotananã, isotananã. Tá? Se a pressão for constante, a transformação é isso, isobárica. Tá? Então, numa transformação isobárica, se eu aumento a temperatura, o gás dilata e fica menos denso.
Ele poderia ter feito uma outra frase, né? Ele poderia ter falado que ele resfriou o gás. Né? Aí, se ele resfriasse o gás, a temperatura diminuiria e aí a densidade aumenta, tá? Então, vale tanto para o aquecimento como para resfriamento, tá bom? Deixa eu colocar aqui em cima. Ó, 1, verdadeira. 2. Deixa eu apagar aqui. 2. A frase 2 diz o seguinte: a densidade de um gás não varia à medida que ele é aquecido sob volume constante. Gente, se um gás não puder variar o volume, não tem como a densidade dele mudar. Basta você olhar para essa fórmula aqui, ó. Olha para a primeira fórmula. Essa daqui, ó. Densidade é massa por volume. Quando eu aqueço um gás, tem duas coisas que podem acontecer com ele, gente. Ou a pressão aumenta, ou o volume aumenta. Aqui, ele está falando para mim que o gás é aquecido com volume constante. Então, tipo, se na primeira situação, deixa eu só colocar os nomes aqui, senão eu não me perco. Se na primeira foi uma isobárica, que nome eu posso dar para a segunda transformação? Ora, se o gás é aquecido com volume constante, é uma transformação isométrica. Isso. Isométrica, isovolumétrica. Agora, espera aí. Se o volume não muda, a densidade do gás também não vai mudar. A densidade do gás também não vai mudar. Eu aqueci o gás, ok. O volume foi constante, não mudou. Então, a densidade também não muda. Tá? Você pode pensar também de um outro jeito. Eu acho mais complicado de pensar assim, mas eu vou contar para vocês o jeito. Quando eu aqueço um gás, ó, volta para a formulinha de baixo aqui, ó. Quando eu aqueço um gás, a temperatura sobe. Só que, se a transformação for isométrica, a pressão também sobe, ó, aqui, ó. Ou seja, a pressão sobe, a temperatura sobe, de tal maneira que a densidade continua a mesma. Tá? Não tem como a gente mexer na densidade de um gás se a gente não puder mexer no volume. Se o volume não mudar, não tem como a densidade mudar. Tá? Não sei se isso fica claro para vocês. Tá? E a frase 3, vamos ver aqui a 3. Quando uma amostra de gás é aquecida sob pressão constante, a pressão é constante agora, é verificado um aumento do seu volume. E a energia cinética das moléculas se mantém constante. Tem uma coisa que está falsa nessa frase. Quando ele fala assim, aqueceu o gás e o volume aumenta, até aí beleza. Se eu aqueço um gás com pressão constante, o volume aumenta. Ou seja, uma transformação isobárica. Mas quando ele fala que a energia cinética das moléculas fica constante, é aí que está o erro. Está o erro. Por quê? Porque, gente, a energia cinética tem a ver, exatamente, a energia cinética tem a ver com a temperatura. Como que eu posso aquecer um gás e a energia cinética das moléculas ficar constante? Não tem sentido isso. Então, tá falso por quê? A gente pode escrever assim, ó, se quiser um lembrete, né? No aquecimento, a energia cinética das moléculas deve aumentar. Só aqui que está errado. A outra parte da frase está ok. Tá bom? Beleza? Então, a primeira e a segunda são verdadeiras. Tá? A alternativa certa é a D de dado. É uma questão difícil, não é uma questão fácil. É uma questão de teoria,
mas que envolve uma série de informações que você tem que saber, tá? Beleza? Podem tirar print. Se tiverem alguma dúvida em relação a algum dos itens que não for claro, me chamem. A gente volta na explicação, tá? Se não, podem tirar print para a gente ir para a próxima. Maravilha. Questão número 2. Aqui já é uma questão que fala sobre mistura gasosa. Bem complicadinha a questão. Ele fala o seguinte: num frasco fechado, contém 2 gases cujo comportamento é ideal. Tipo, quando ele fala que o comportamento é ideal, significa o seguinte: você pode usar a equação PV igual a nRT, que é a equação que a gente tem, né? Aí ele fala lá, um é o hidrogênio molecular é o H2, e o outro é o monóxido de nitrogênio, NO. Tá? Ele fala que a pressão parcial do NO é 3/5 da pressão parcial do hidrogênio. Então é assim, se você disser que a pressão do hidrogênio é P, a pressão parcial do NO é 3P dividido por 5. Tá aqui. Beleza? É basicamente isso. Tá? Aí olha o que ele fala. Sabendo que a pressão parcial do monóxido de nitrogênio é igual a 3/5 da pressão parcial do hidrogênio, e que a massa total da mistura, a massa, é 20 gramas, então, tipo, se eu pegar a massa do NO mais a massa do hidrogênio, eu tenho que dar 20 gramas. Ai, peraí. Aqui. Assinale a alternativa que fornece a porcentagem em massa do hidrogênio. Então, ele quer saber qual a porcentagem de hidrogênio na mistura. Gente, primeira coisa que a gente precisa olhar. Dá uma olhada nas pressões. A pressão parcial do hidrogênio eu chamei de P. Eu não tenho noção de quanto ela vale. A pressão parcial do NO é 3/5 de P. Agora, vê se você concorda comigo. 3/5 não é a mesma coisa que 0,6? Tudo bem? Gente, o que eu acabo de descobrir? Que a pressão parcial do NO ela vale 60% da pressão do hidrogênio, não vale? Então, ó, a pressão parcial do NO é igual a 60% da pressão do hidrogênio. Só que os caras estão dentro do mesmo recipiente. Os caras estão dentro do mesmo recipiente. Tudo bem? Então, ó, tem uma pergunta aqui que diz assim: as duas somadas não tem que dar 1 ou 100%? Não, quem tem que dar 1 ou 100% é a soma das frações molares. É a soma das porcentagens em mols. Isso é importante, tá? Não é a soma de pressão. A soma de pressão, ela vai dar a pressão total. Ela vai dar a pressão total. O que nós podemos afirmar diante do que você está me falando? Eu posso fazer uma conta assim, ó. Ver se você concorda. Se eu pegar a pressão parcial do NO e dividir pela pressão parcial do hidrogênio, isso aqui não vai ter que dar 0,6? Tá? Beleza? Só que
O que a gente descobriu na aula de teoria? Que a pressão parcial ela depende da porcentagem de mols. Concorda? A pressão parcial depende da porcentagem de mol. Então, pera um pouquinho. Se a pressão do NO é 60% do nitrogênio, eu posso afirmar que o número de mols do NO é 60% do número de mols de hidrogênio. Concorda? Tipo assim, não sei se fica claro para todo mundo. Por que a pressão do hidrogênio é maior? Porque tem mais moléculas de hidrogênio. Se tem mais moléculas de hidrogênio, essas moléculas vão exercer uma pressão maior. Então, eu consegui descobrir uma relação de número de mols. Tipo, por exemplo, o que eu estou querendo dizer com isso? Se lá dentro tiver 10 mols de hidrogênio, você vai ter que ter 6 mols de NO. O número de NO é sempre 60% do hidrogênio. Ah, então eu posso fazer o seguinte. Eu posso fazer a seguinte conta, ó. Eu vou dizer que o número de mols de NO dividido pelo número de mols de hidrogênio tem que dar 0,6 também. Ok? Você fala assim, tá bom, Danilo, mas por que você está querendo fazer tudo isso? Gente, eu tenho um problema aqui. Para eu achar a porcentagem de hidrogênio, eu tenho que achar a massa dos dois. Eu tenho que saber quantos gramas eu tenho de NO e quantos gramas eu tenho de H2. Só que eu tenho duas incógnitas. Então, se eu tenho duas incógnitas, eu preciso de duas equações. Então, a primeira equação é essa daqui, ó. A segunda equação vem daqui, ó. Vamos desenvolver essa conta? O que é número de mols? Número de mols é massa sobre massa molar. Dividido por massa sobre massa molar. Olha que questão difícil. Isso tem que dar 0,6. Deixa eu fazer aqui embaixo, vai. Não vai caber. Tá? Aí olha o que eu vou fazer. Massa de NO. Ah, aqui faltou 0,6, né? Peraí. Pronto, ó. Massa de NO dividido pela massa molar. A massa molar do NO é 14 mais 16, dá 30. Dividido por massa do hidrogênio. Dividido pela massa molar dele, que é 2. Isso tem que dar 0,6. Tá? Agora eu vou mexer com essa conta aqui, velho. Vai ficar, ó. Eu vou cancelar o 30 com o 2, que dá 15. Passa o M2 multiplicando, o hidrogênio multiplicando. Então vai ficar assim, ó. M de NO dividido por 15 igual a 0,6 de M2, MH2. Olha lá. Tá? Passei o M2 multiplicando 0,6. E agora eu vou passar o 15 multiplicando. Tudo bem? 15 vezes 0,6 dá 9. Então, dessa conta, olha o que eu descobri. Que a massa de NO é igual a 9 vezes a massa de H2.
com toda essa contaiada que eu fiz aí. Esta parte é importante. Por quê? Porque agora eu vou substituir na primeira equação. O que a gente sabe dessa equação aqui, ó? Opa. Perdão. O que a gente sabe dessa equação aqui, ó? Que M de NO mais M de H2 tem que dar 20. Só que a partir da conta que a gente acabou de escrever aqui, a gente acabou de descobrir que a massa de NO é 9 vezes a de H2. Então eu vou substituir lá em cima. Então eu vou escrever assim, ó. Massa de NO mais massa de H2 tem que dar 20. Só que no lugar da massa do NO, eu vou escrever 9 vezes a massa de H2 mais a massa de H2 tem que dar 20. Portanto, 10 vezes a massa de H2 tem que dar 20. Tá bom? Portanto, a massa de hidrogênio é 2 gramas. 2 gramas. Como ele quer a porcentagem de hidrogênio, isso vai dar 10%, gente. Por que 10%? Porque a massa total é 20, né? Ó, essa daqui, ó, é a massa total. Então, daqueles 20 gramas, eu tenho 2 gramas de hidrogênio e o restante dos outros 20 gramas, que são 18 gramas, é do outro gás. Tá? Claro que para fazer essa questão, o exercício tem que ter dado a massa molar, né? Tipo, sem a massa molar eu não consigo fazer, tá? Beleza. Deixa eu ver que tem uma pergunta aqui. Professor, eu não entendi como que você descobriu que o número de mols do NO é 60% do número de mols de H2. Isso foi na teoria, né? O que a gente descobriu na teoria? Que a pressão parcial é proporcional ao número de mols. Então, por exemplo, se você tem um gás com uma pressão de 1 atm e um outro gás com uma pressão de 2 atm, ou seja, se a pressão é o dobro da outra, o número de mols é o dobro. Né? A informação importante, ela estava na teoria aqui, quer ver? Ó? Deixa eu mostrar para o seu slide. Aqui, ó. Peraí, deixa eu achar aqui. Density volume parcial. Aqui, ó. 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 Essa era a conclusão da aula teórica. Ó. Conclusão. A pressão parcial de um gás é proporcional à porcentagem dele. Isso aqui é a fração molar. Ó. Tá? Na aula a gente provou isso. Por exemplo, ó, aqui eu tinha uma pressão total de 20 atms e a pressão parcial do nitrogênio era 4. Era 20% da pressão da mistura. Se a pressão é 20% de uma outra, é porque ali você tem 20% de mols. Tá? Então, a parte delicada da questão é justamente saber isto. Tá? Eu percebi isso por causa dessa informação aqui. Ó. Deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó. Ó. Se a pressão é 60% da outra, o número de mols também é. Tá? Essa é a informação importante. Beleza? Mas é uma questão difícil, né? É uma questão bem difícil. Podem tirar print, tá? Questão 3. Na questão 3 tem um detalhezinho aqui. Não sei se vocês vão lembrar. Vamos lá. O cara fala assim, ó. Após inalar ar da superfície, uma pessoa mergulha até a profundidade de 200 metros em apneia, tipo com fôlego preso, sem exalar. Desconsiderando trocas gasosas que ocorrem nos alvéolos pulmonares,
calcule a pressão parcial do nitrogênio e do oxigênio contido no pulmão do mergulhador. É uma questão também bem difícil. Gente, quando a gente mergulha, então imagina a situação. Você vai lá na superfície da água e puxa o ar. Quando o ar entra nos seus pulmões, esse ar, ele é uma mistura basicamente de N2 e O2. E isso é uma coisa que você tem que saber de antemão, que o ar atmosférico é uma mistura de gases. Geralmente, quando a gente vai fazer contas envolvendo o ar atmosférico, a gente considera que a mistura tem 80% de nitrogênio, aproximadamente, e 20% de oxigênio. Então, essa é a mistura. Tá. Quando você está na superfície, qual é a pressão desse gás na superfície? É 1 atm. Então, quando a gente respira 1 atm de gás, você está respirando 80% de nitrogênio e 20% de oxigênio. Então, eu posso dizer que na superfície, a pressão parcial de N2 vale 0,8 atms. Porque ela é relativa à porcentagem de gás. E a pressão de O2 tem que ser 0,2. Tudo bem? Ou seja, o que a gente percebe? Que a pressão do nitrogênio é 4 vezes maior que a de O. A pressão do nitrogênio é 4 vezes maior. Aí você fala, Danilo, mas por que isso acontece? Porque tem mais nitrogênio no ar. Tem mais moléculas de nitrogênio. Se você tem mais moléculas de nitrogênio, o nitrogênio vai exercer uma pressão maior. Só que daí o que o cara faz? Ele mergulha a 200 metros de profundidade. Qual é a pressão no fundo? É maior. A pressão é maior. Só que aí tem uma informação que o exercício não dá. Que é que se você não soubesse, parou aqui, não tem mais como continuar a questão. Qual é a informação? Cada vez que nós mergulhamos 10 metros de profundidade, vai aumentando a quantidade de água em cima de você, não vai? A pressão lá dentro vai aumentando. A cada 10 metros de profundidade, gente, deixa eu anotar isso aqui, ó. A cada 10 metros de profundidade, a pressão aumenta 1 atm. Tá? A gente vai tratar desse detalhe na aula de hidrostática. A gente vai calcular a pressão exercida pela água, enfim. Mas uma coisa a gente sabe, que é intuitivo. Quanto mais fundo você mergulha, maior a pressão no seu corpo. Então, o que começa a acontecer com o ar dentro do seu pulmão? Aquele ar que estava lá dentro, ele estava numa pressão de 1 atm. Quando você mergulhar, essa pressão ela vai aumentar 20 atms. Cada 10 metros ela aumenta 1 atm, mais 1 atm, mais 1 atm. Então, a pressão lá no fundo, ela vai ser 21 atmosferas. Por que 21? A pressão que já existia, de 1 atm, que é a pressão que o ar tinha no começo, né? Mais a pressão exercida pela água. Tá? Por isso 21. Beleza? Tá, agora deixa eu te fazer uma pergunta. Ali dentro
vai ter a mesma quantidade de gás. Você vai continuar tendo 80% de nitrogênio e 20% de oxigênio. A única diferença é que a pressão mudou, mas a quantidade é a mesma. Agora, gente, lá na superfície, olha para cá. A pressão do nitrogênio não era 4 vezes a de O2? Isso tem que continuar acontecendo lá embaixo. Não importa que a pressão aumentou, mas a pressão do nitrogênio tem que ser maior. Então, você pode fazer essa questão pensando assim, ó. Isso é uma possibilidade de fazer a questão. Você chama a pressão de oxigênio de P e você chama a pressão de nitrogênio de 4P. Você sabe que uma tem que ser 4 vezes maior que a outra. Só que agora, as duas juntas tem que valer 21. 21. Uma outra possibilidade de fazer a questão é tirar a porcentagem direto da pressão. Então, você pega esse valor aqui, ó, e tira 80% dele. É a pressão do nitrogênio. E depois você tira 20% dele. É a pressão do O2. Também é uma outra possibilidade, tá? Então, eu vou terminando a conta aqui, eu vou fazer assim, ó, 5P igual a 21. P igual a 21 sobre 5. Que vai dar 4,2. 4,02? Eu acho que é 4,02. Tá? Isso seria a pressão do O2. Artemis. Beleza? E aí a pressão do outro, né? Vai ser 4 vezes maior. 16, peraí, 15. Tem alguma coisa, acho que eu vou fazer uma conta errada aqui. É verdade, vocês têm razão. Obrigado, gente. É 5,25. Da onde que eu tirei 4,02? Jesus amado. A pessoa tá louca. A pessoa tá doidinha. Obrigado, gente. 5,25. Tem nada a ver com 4,02, velho. Meu Deus. Aqui. Agora foi. Obrigado. Tá? 4,2, espera aí. Deixa eu ver. Não. É verdade. É verdade, gente. Vixe. Vixe. Vai tomar um café lá e volta, daqui a pouco eu me resolvo aqui, tá? 4,2. Porque aí a soma não ia dar os 20, né? Essa daqui vai dar 16, essa aqui vai dar 4 vezes maior, dá 16,8. Agora foi. Oxi. Pronto. Tá? Confere aí, agora tá certo. Mais 16,8 tem que dar os 21. Tá? Obrigado. Pronto. Talvez a parte mais difícil da questão seja saber isso aqui, ó. Sem essa informação, viu, gente, realmente não tinha como fazer a questão. Aí. Próxima. Opa. Questão número 4. Numa sala de triagem do pronto-socorro, acidentalmente um termômetro se quebrou e praticamente todo o mercúrio contido no bulbo, espalhou-se pelo chão.
No momento do acidente, a temperatura na sala era de 25 graus. Item A. Considerando que o volume da sala é de 240 metros cúbicos, a pressão atmosférica do mercúrio é 2,6 vezes 10 a menos 6 a 25 graus, e que a constante dos gases é 0,082, calcule a quantidade de vapor de mercúrio que se espalhou pela sala, em gramas. Embora os números sejam bem feios, a resolução do item A ela é até que simples. Então, imagina, né? Derrubou o mercúrio, o líquido evaporou e virou um gás. E esse gás ele está ocupando a sala toda. Mano, o cara me deu a pressão, me deu o volume e me deu a temperatura. Então, eu vou achar o número de mols. Eu vou achar o número de mols. Uma vez que eu acho o número de mols, eu passo ele para a massa. Tá? Aqui, uma observação. A massa molar do mercúrio, que eu vou precisar dela, porque o cara quer em gramas, né? Ela vale 200, tá, gente? Tá bom? A massa molar do mercúrio vale 200. Então, a gente pode pegar os dados e já substituir direto na fórmula. Eu posso fazer isso aqui, ó. Eu vou abrir a fórmula, escrever ela assim, ó. Tá? No lugar do número de mols, eu abro com massa molar. Como ele pediu a massa, eu vou fazer o seguinte. Eu vou isolar a massa, para depois fazer uma conta só. Então, para isolar a massa, deixa eu ver o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou pegar P vezes V vezes massa molar dividido por RT. Tá? E aí eu vou substituir as informações e ver o que dá para cancelar. Não sei se vai dar para cancelar muita coisa, não. Vamos ver. A pressão do mercúrio, 2,6, 10 a menos 6, vezes. Aqui tem um probleminha, gente. O volume não pode estar em metro cúbico. O volume precisa estar em litros. Então, ele me deu o volume de 240 metros cúbicos. Isso aqui é a mesma coisa que 240 mil litros. Tá? 240 mil litros. Então, vou colocar aqui, ó. Tá vendo esse volume aqui? 240 10 a terceira. Eu vou colocar como 2,4 vezes 10 elevado à quinta. Vezes a massa molar do mercúrio, que é 2 vezes 10 elevado ao quadrado. 200. 200. Tudo isso dividido por 0,082 vezes a temperatura, que é 298. Tem que passar para Kelvin, tá? 298. Tá? Uma continha bem triste, né? M igual. Aqui em cima vai ficar assim, ó. 2 vezes 2,4 vezes 2,6. 12,48 vezes 10 elevado à primeira. Dividido por 0,082 vezes 298. 24,4.
Aqui. Fazendo uma aproximação até que meio que grosseira, aqui em cima ficou 12,48, dividido por 24,4. Isso aqui dá aproximadamente 1/2, 0,5. 0,5. Tá? 0,5 vezes 10 a primeira. Portanto, a massa deu 5. Vou pedir para vocês conferirem de novo aí, tá, gente? Caso eu tenha errado, vocês me avisem. Tá? Mas aproximadamente vai dar isso aí. Tá? Esse tipo de questão a gente torce para que não caia, porque, embora seja uma questão fácil, a conta é difícil. Então isso acaba fazendo a gente perder tempo numa prova, se de uma prova muito grande, né? É bom lembrar que, por exemplo, uma prova como a do Enem não costuma fazer esse tipo de coisa, colocar contas muito difíceis. Geralmente tem uma questão, duas com umas contas meio difícil na prova de natureza, tá? No geral, não é muito padrão do Enem fazer isso. Tá? VUNESP também. Então, esse aqui é o item A. Agora, gente, a pergunta do item B, assim, não tem nada a ver com gases. Nada, tá? A pergunta do item A é uma pergunta de gás. Mas talvez vocês lembrem disso. Vamos ler a pergunta aqui, ó. Qual é o nome da liga metálica formada entre mercúrio e um outro metal? Ligas são misturas de metais, né? Ligas são misturas. A gente pode citar o latão, o bronze, o ouro 18 quilates, tá? As ligas, eu vou escrever assim, ó, ligas são misturas homogêneas constituídas por metais. Por metais, tá bom? Agora, tem uma liga específica que tem, na verdade, não é uma liga específica, mas as ligas que contêm mercúrio. Por que o mercúrio é um metal especial, né? Por conta da condição do estado físico dele nas condições ambiente. O mercúrio é o único metal que na Terra está no estado líquido. Então, misturar mercúrio com outro metal é muito fácil. Porque, em geral, como que os caras misturam os metais para formarem a liga? Eles têm que aquecer os metais até derretê-los. Então, eu aqueço o metal, ele derrete. Eu aqueço um outro metal, ele derrete. E aí eu misturo os dois. Como o mercúrio já é líquido, fica mais fácil de você misturar ele com outro metal. Só que, nesse caso, essas ligas elas se chamam amálgamas. Amálgamas. Tá? Esse é o nome que se dá. São ligas com mercúrio. Tá? Ligas com mercúrio. Tá bom? Antigamente, essas ligas de mercúrio eram utilizadas pelos dentistas para fazer obturação. Então, as pessoas mais velhas, elas têm umas obturações nos dentes que geralmente são pontinhos pretos. Então, às vezes a pessoa dá risada, você vê um pontinho preto lá no fundo da boca da pessoa. Tá? Antigamente as ligas eram feitas de mercúrio, o dentista misturava mercúrio com prata, formava uma espécie de uma massinha e ele aplicava no dente, e no buraquinho do dente. E aí aquilo secava ali e ficava tampando a cárie, né, o buraquinho. Tá? Com o tempo, né, como a odontologia foi evoluindo, os caras foram produzindo aquelas resinas, né, as obturações hoje elas têm cor igual a do dente. Então, tipo, a pessoa faz uma obturação, por exemplo, você pode fazer uma obturação no dente da frente, ninguém vai perceber. Antigamente, quando a pessoa tinha muita obturação, o sorriso dela ficava meio estranho, porque tipo, ficavam uns pontinhos mesmo, né? Tá? Com o tempo, o mercúrio foi substituído pelas resinas, primeiro por conta da sua toxicidade, que é um metal tóxico,
Segundo, porque a resina é mais estética, bonita, né? Esteticamente ela é mais bonita, tá? E porque ela também é mais barata. A resina, com o tempo, ela foi barateando, porque o mercúrio é um metal muito caro, tá? Beleza? Então tá aí a questão número 2, gente. A 2 não, a 4. O item A de gases e o item B, tipo, meio nada a ver, assim. Podem tirar print, tá? Beleza. Próxima. Questão número 5. Supondo um comportamento de gás ideal, a opção que indica aproximadamente a massa em gramas de 1,12 litros de amônia na CNTP é... Então, o que ele quer que a gente descubra? Eu tenho... Vamos imaginar que eu tenho um balão contendo 1,12 litros de amônia na CNTP. Na CNTP. Tá bom? Tá, ele fala pra gente que se a amônia está na CNTP, o que eu sei sobre ela? Eu sei que ela está a 0 graus Celsius, 273 Kelvin, e ela está a 1 atm. Ok? Beleza? Tá aí. Maravilha. Ele quer saber qual a massa que tem ali dentro do balão. Cara, tem uma informação que não está explícita no texto, mas a gente sabe, que é a seguinte. Toda vez que um gás está na CNTP, eu sei também que 1 mol desse gás, se tiver na CNTP, ele vai ocupar 22,4 litros. Isso é o que a gente chamava de volume molar. Volume molar. É o volume de 1 mol de gás medido nas condições normais de temperatura e de pressão. Tá bem? Tá. Só que o nosso gás é amônia. Certo? E eu sei a fórmula da amônia. Opa, então pera um pouquinho. Vamos calcular a massa molar da amônia. Vamos calcular a massa molar da amônia. Nitrogênio 14 mais 3 vezes 1. 17. Certo? Tranquilo? Então, olha o que eu posso escrever. Eu posso dizer que 17 gramas de amônia, que corresponde a 1 mol, ocupariam, na CNTP, 22,4 litros. Qual seria a massa de amônia que ocuparia 1,12 litros? Olha lá. 1,12 litros. Tudo bem? Bom, aí é fazer conta. M igual a 1,12 vezes 17 dividido por 22,4.
Ok. Então, a massa vai dar 1,12 por dá 1/20, eu acho. Dá 0,85. Ponto 85. Tudo bem? Que dá a alternativa A. Tá? Lembrar que essa conta você pode fazer para qualquer gás. Isso aqui não é porque é amônia, tá, gente? O que muda de gás para gás é a massa molar. Então, se, por exemplo, se for um mol de amônia, são 17 gramas. Se for um mol de CO2, 44 gramas. Se for um mol de O2, 32 gramas. Mas o importa é que um mol vai ocupar 22,4, tá? Vamos supor que você não lembrasse disso. Vamos supor que você não lembrasse disso, tá? Você poderia fazer assim, ó. PV é igual a nRT. O que você sabe? Você sabe que a pressão é 1 atm. O volume é 1,12. Igual N R vezes T. Se você fizer pela conta do PV-NRT, que tem um pessoal falando aqui, ó, peraí, deixa eu pegar o chat aqui. Fiz por PV-NRT porque eu esqueci do 22,4. Tá tudo certo, não tem problema, tá? Aí o que vai acontecer? Opa, perdão. Você vai achar, na verdade, o N. Você vai achar o N e aí depois você faz a conta para achar o número, para achar a massa, tá? Tudo certo. Tá? Se quiser também abrir aqui, né, o N, massa sobre massa molar, tá? Mesma coisa, tá bom? Então dá a alternativa A. Tudo bem? Beleza? Podem tirar print para a gente passar para o próximo. Questão número 6. Uma questãozinha bem teórica e não por isso fácil. Olha o naipe do negócio. Ele diz assim: bebidas gaseificadas apresentam um inconveniente de perderem a graça depois de abertas. O famoso perder o gás, né? O famoso perder o gás. A pressão de CO2 no interior da garrafa de refrigerante, antes de ser aberta, gira em torno de 3,5 atmosferas. Então, uma pressão bem grande. Por isso que quando a gente abre a garrafa de refrigerante, a gente escuta aquele barulho de um gás saindo. Porque a pressão dentro da garrafa é bem maior que a de fora. Então, o gás acaba escapando. Então, a pressão gira em torno de 3,5 e é sabido que, depois de aberta, ela não apresenta as mesmas características iniciais. Considere uma garrafa de refrigerante de 2 litros, sendo aberta e fechada a cada 4 horas, retirando-se do seu interior 250 ml de refrigerante por vez. Então, imagine o seguinte, você tem uma garrafa de refrigerante, aqui, beleza, e aí tem o refrigerante aqui dentro. Tá? O refrigerante está aqui. Aqui nessa parte tem gás, tá cheio de gás. Gás. Daí o que o cara faz? Ele abre a garrafa. Abre, o gás escapa e ele fecha de novo. Quando ele fechar a garrafa, o que vai acontecer? Saiu um pouquinho de refrigerante. Certo? E essa parte aqui ela vai ser preenchida com gás de novo. Tá? Gás. E ele vai fazendo isso várias vezes. Ele abre, tira um pouco de refrigerante, fecha. Abre, tira um pouco de refrigerante, fecha. Cada vez que ele faz o processo de abrir, o refrigerante perde... o refrigerante perde, não.
a quantidade de gás que fica no refrigerante ocupa um volume maior, certo? E ela vai preencher esse espaço aqui numa certa pressão. Aí olha o que ele fala. Nessas condições, pode-se afirmar corretamente que dos gráficos a seguir, o que mais se aproxima do comportamento da pressão dentro da garrafa em função do tempo é qual? Então ele quer que a gente diga qual desses gráficos, vamos dar um zoom aqui, mostra a pressão do refrigerante. Tudo bem? Beleza? Uma coisa interessante da gente perceber é o seguinte, gente. Toda vez que a garrafa for aberta, quando a garrafa for aberta, a pressão do gás cai. A pressão do gás cai. Ela cai para quanto? Ela cai para 1 atm. Por que que ela cai para 1 atm? Porque quando a gente abre a garrafa, a pressão interna se iguala à pressão externa. Exatamente, estou escrevendo aqui, pressão ambiente. Então, tipo, a gente tem que olhar para um gráfico onde a pressão inicialmente era 3, 3,5, né? E ela cai para 1 atm. Então, por exemplo, só de analisar os gráficos, tem alguns que a gente pode descartar aqui, ó. Dá uma olhada nessa figura, gente. Quais gráficos eu poderia descartar? Considerando que toda vez que eu abro a garrafa, a pressão cai para 1. A pressão cai para 1. Tá? Isso, ó, eu vou descartar o A. Isso aqui esquece, tem nada a ver. Você vê que a pressão aqui, ó, ela começa em 3,5, aí ela cai um pouquinho aqui, ó. Mas esse pouquinho que ela cai não é para 1 atm. Então, o gráfico A, eu já nem vou perder meu tempo nele. O gráfico A esquece. O gráfico C também não é um gráfico bom. O gráfico C também não é um gráfico bom. Porque, ó, aqui a pressão começa em 3,5, daí ela dá uma caidinha, tá vendo? Mas não é para 1 atm. Então, a nossa dúvida é ou é o gráfico B ou é o gráfico D. Vamos ver o que eles têm de diferente. No gráfico B, a pressão começa em 3,5, aí o cara abre a garrafa, ó, tuf, caiu a pressão para 1. Aí ele fecha a garrafa. Quando ele fecha a garrafa, a pressão vai subindo. Pum. Até um ponto menor que 3,5. Daí ele abre a garrafa de novo. Tum, cai. Fecha. A pressão sobe de novo. Então, esse é um gráfico bom, hein? Esse é um gráfico bom. Agora, esse outro aqui, ele está funcionando de outro jeito, ó. A pressão começa em 3,5. Aí abriu, a pressão cai. Beleza, caiu a pressão para 1 atm. Aí eu fecho a garrafa, ela sobe para 3,5. Aí depois cai de novo, abriu. Então, a diferença dos dois gráficos está na subida. O primeiro gráfico ele mostra que quando a pressão sobe, ela não atinge mais o mesmo valor inicial. Aqui, tá vendo? Ó? Ela vai atingindo sempre o valor menor. Ou seja, ela não vai conseguir voltar na pressão inicial. Por quê? Porque a quantidade de gás que está lá dentro está diminuindo. Então, por mais que você feche a garrafa e o gás volte a ocupar aquela região, a quantidade que tem ali de gás é cada vez menor. Então, é razoável a gente pensar que a pressão, quando ela sobe, ela não vai atingir de novo os 3,5. Ela vai atingir um valor, mas um valor abaixo dos 3,5. Tá? Então, o gráfico que parece refletir mais o que está acontecendo é o B de bola. Tá? O problema do gráfico D está no fato de que no gráfico D ele afirma que quando a pressão volta a subir, ela volta para o mesmo valor. E isso não é possível.
a pressão ela vai subir de volta, mas não para 3,5. Quanto mais vezes você abre a garrafa, menor vai ficando a pressão. Tanto é que chega uma hora que a gente abre a garrafa do refrigerante, nem faz mais barulho. Tem tão pouco gás ali dentro, a pressão já está tão pequena, que nem chega a fazer mais barulho. Tá? Então, o gráfico que parece refletir mais o que está acontecendo é o gráfico B de bola. É o gráfico B de bola. B de bola. Tá? Beleza? Quando costuma cair questão de gases, viu, gente? As questões são mais teóricas mesmo. Tá? Não são questões muito de conta. Isso pensando no Enem. Tá? Essa questão, inclusive, é da Unicamp. Tá? Do vestibular da Unicamp. Acho que é da primeira fase de um desses anos anteriores aí da Unicamp. Tá? Beleza? Então tá aí a questão número 6, alternativa B de bola. Peraí que tem pergunta aqui no chat, peraí. Deixa eu abrir aqui. Será que é do ano passado? Será que é do ano passado? Bom, sei lá. É de um desses últimos... Acho que é dos últimos 3 anos, sei lá. Tá? Vamos lá, próxima. Opa. Questão número 7. Baseado nos conceitos sobre gases, analise as afirmações a seguir. Frase 1. 12 gramas de hélio devem ocupar o mesmo volume de 48 gramas de metano se os dois gases estiverem nas mesmas condições. Eles estão nas mesmas condições. Inclusive, ele fala que está na CNTP, né? Então, eles estão na mesma pressão e na mesma temperatura. Tá? Gente, como é que eu vou saber isso? Cara, vamos lembrar o seguinte. O número de mols de um gás não é PV sobre RT? Então, pera um pouquinho. Se ele está falando para mim que os gases estão na mesma pressão, estão na mesma temperatura, e ele fala que os gases ocupam o mesmo volume, quer dizer que eu tenho que ter o mesmo número de mols. Eu tenho que ter o mesmo número de mols. Será que eu tenho o mesmo número de mols? Vamos fazer a conta? Para o hélio. Vamos fazer para o hélio primeiro. Para o hélio. 1 mol de hélio pesa 4G. 4 gramas por mol. Tá? Quantos mols eu tenho em 12 gramas? 3. Certo? 3 mols. Vamos ver se para o metano vale a mesma coisa. Para o metano, gente, 1 mol de CH4 tem 16 gramas. Quantos mols eu vou ter? Em 48. Olha lá, bateu. Tem o mesmo número de mols. Então é verdade. Se os gases estão nas mesmas condições, então quer dizer, os caras têm o mesmo volume, os caras estão na mesma pressão, os caras estão na mesma temperatura, com certeza eu tenho o mesmo número de mols. Tá? 12 gramas em mols de hélio equivale a 48 gramas em mols de metano. Então a frase 1 está ok. A frase 1 está ok. Acabou. Frase 2. Em um sistema fechado, para eu proporcionar um aumento na pressão numa transformação isotérmica, é preciso diminuir o volume do gás? E aí? Recipiente fechado, eu quero aumentar a pressão sem mexer na temperatura. Né? Ele fala que a transformação é isotérmica. Cara, se você vai aumentar a pressão sem mexer na temperatura, a única possibilidade de você fazer isso é comprimir o gás, é diminuir o volume. Então essa frase está ok. Ela está ok.
Tá? Na transformação isotérmica, elas são inversamente proporcionais. Então, eu diminuo o volume, a pressão aumenta. Tá tudo certo. Fechou. Ok. Tá? Agora, a 3. Provavelmente a 3 deve ter correta, né? Porque não tem outra opção. Ah, não, tem 1 e 2, né? Tem que julgar a 3, não vai ter jeito. Tem que julgar a 3. Ele fala assim, ó. Num recipiente fechado, vamos colocar aqui. Num recipiente fechado, 1 mol de gás, então 1 mol de um gás A, 1 mol de um gás A, mais uma certa quantidade de B, sendo que a pressão do recipiente é 6. Então, 1 mol de gás A, mais uma certa quantidade de mol de B, sendo que a pressão do interior do recipiente, então a pressão total, é 6. Tá bom. Tá aqui. Se a pressão parcial de A for 2, então se a pressão do A for 2, segundo ele, eu tenho que ter 3 mols de B. Gente, vamos pensar um pouco. A pressão do A vale 2. Beleza. Vocês concordam que se a pressão total é 6, eu posso pensar que a pressão do gás B vale 4? Até aqui tudo bem? Tranquilo? Agora pensa um pouco. Pensa um pouco. Se a pressão é proporcional aos mols, não é razoável pensar o seguinte, ó. O A tem 1 mol. Então, 1 mol exerce pressão de 2 atm. Cara, se 1 mol de gás tem pressão de 2 atms, 4 atms tem que ter quantos mols ali? O dobro. O dobro. Se a pressão é o dobro, eu tenho que ter o dobro de gás ali dentro. Ele está afirmando que o número de mols do gás B é 3. Não pode ser. Se o número de mols do gás B fosse 3, ou seja, o triplo do A, eu precisaria, então, de 3 vezes mais pressão. Tá? Então, a frase 3 é farsa. É farsa. Tudo bem? Beleza? Tá? Então, a alternativa B de... Não, a 1 é verdadeira, a 2 também é C de casa. A 3 é falsa. Tá aí. Beleza? Tranquilo? Tranquilo? Podem tirar print. Beleza. Próxima. Questão 8. Questão 8. Um peixe ósseo com bexiga natatória, órgão responsável pelo seu deslocamento vertical, encontra-se a 20 metros de profundidade no tanque de um oceanário. Para buscar alimento, esse peixe se desloca na direção da superfície e, ao atingi-la, sua bexiga natatória encontra-se preenchida com 112 ml de oxigênio. Então, imagina um peixinho, imagina aqui a água, tá? Aqui é a superfície da água, e o peixinho está lá na superfície. Aqui o peixinho. E aqui dentro, ele tem a bexiga natatória. Aqui dentro. Ele está falando que na superfície, o volume dessa bexiga é de 112 ml.
tá? Isso na superfície. Na superfície. E lá dentro tem oxigênio. A pergunta dele é: considere que o oxigênio se comporta como um gás ideal e ele está nas condições normais de temperatura e pressão. Opa! Então meu oxigênio está na CNTP. Olha lá. Se ele está na CNTP, gente, o que eu já sei de cara? Que cada 1 mol, no caso é o oxigênio, né? Tem que ocupar 22,4 litros. Por isso que é legal de você lembrar esse número. Se bem que nesse caso ele deu, né? Ele deu ali no finalzinho. Tá? Aí a pergunta dele é: quando o peixe atingir a superfície, qual a massa de oxigênio que tem dentro da bexiga? Qual a massa de oxigênio que está dentro da bexiga? Cara, tem uma questão tem uma situação nessa questão que gerou um pouco de confusão. Toda vez que eu faço essa questão, gera um pouco de confusão. Quer ver? Como é que eu vou resolver ela? Eu sei que 1 mol ocupa 22,4 litros. Só que no caso do oxigênio, 1 mol equivale a 32 gramas, que é a massa molar do oxigênio. Então, gente, eu vou fazer uma regra de 3 super simples. Eu vou dizer que se a bexiga tivesse 22,4 litros, na CNTP, ela teria 32 gramas de oxigênio, que é 1 mol. Qual é o número de mol, qual a massa de oxigênio para 112 mililitros? E a confusão que essa questão traz é a seguinte: o que eu vou fazer com aqueles 20 metros? O que eu vou fazer com aqueles 20 metros? Resposta: porra nenhuma. Estão perguntando aqui, e a profundidade? Não vai alterar em nada? Não. Não. Sabe por quê? Porque os dados que ele me deu, os 112 mililitros, estão todos referentes à superfície. Então, na verdade, esse 20 metros é um distrator da questão. Ele está aí para te distrair. Você vai ficar olhando para o 20 metros e falar, meu, mas espera aí, lá embaixo a pressão é maior. É, a pressão lá embaixo é maior, sim. Mas ele não fez nenhuma pergunta relativa à profundidade. Então, aqui tem que ter um certo controle emocional para olhar para esse 20 metros e falar, mano, foda-se, larga a mão. Tá? Como ele está na superfície, eu vou jogar os gases da superfície. Acabou. E aí a questão se torna bem simples. Bem parecida com aquela que a gente fez da amônia, inclusive. Né? Você vê que o cara ele rebusca o enunciado da questão para tentar complicar ela. E muita gente acaba meio que bugando nessa questão, por causa desses 20 metros chatos que estão aí. Então aqui, gente, é só fazer a continha mesmo. Ó. Então vai ficar 112, 10 a menos 3, vezes 32, sobre 22,4. Tá? O 112 com 22,4, eu acho que dá para cancelar para 5. Tá? 5 vezes 32 dá 160, vezes 10 a terceira. A menos 3, perdão. Gramas. Tá? Como o exercício pediu para a gente assinalar a alternativa, onde a massa está em miligramas, então eu só escrevi assim, ó, 160 miligramas. Fechou. Acabou aqui. Tá? O que nos dá a alternativa C. C. Tá? Beleza? Podem tirar print. Chato quando acontece isso, né? Tipo, eu realmente acho bem chato.
Você fica bugando naquele valor, fala, onde que eu encaixo esse número? Não encaixa. Não encaixa. Ok. Próxima. De novo. Um recipiente cujo volume é de 10 litros contém hidrogênio na CNTP. De novo, CNTP. Vocês já viram que os caras adoram isso, né? CNTP. Tá, o que eu sei da CNTP? 0 graus Celsius, ou 273 Kelvin, 1 atm e 1 mol, 22,4 litros. Ocupa, né? 22,4 litros. Cara, sabendo isso aqui, a questão se torna repetitiva. Ele faz duas perguntas, né? Na primeira ele pergunta, quantos mols? Qual a quantidade de matéria? É o número de mols. Ah, então vai. É hidrogênio, né? Hidrogênio. Massa molar, 2. Massa molar, 2. Então, você pode fazer a regra de 3 assim, ó. 1 mol ocupa 22,4 litros, N mols ocupam 10. Vai dar um pouco menos da metade, né? Se fosse 11,2, daria metade. Vai dar aproximadamente 0,45. Arredondando, tá? Aproximadamente 0,45. Vocês viram que ele deu o R, tá? Por que ele deu o R? Para caso você não lembre disso aqui, ó. Porque se você não lembra que o mol ocupa 22,4, você vai ter que abrir no PVNRT. Opa, perdão. Tá? Na questão que a gente fez da amônia, alguém aqui no chat, eu não me lembro quem foi, não sei se foi a Nicole que falou, falou, eu fiz por PVNRT. Eu fiz por PVNRT. Dá para fazer por PVNRT. Eu. Foi você, né? Eu. Então, o eu falou assim, eu vou fazer por PVNRT, tá tudo certo, você vai chegar na mesma conta, tá? Agora, para passar para massa, gente, para passar para massa, eu pego esse valor e jogo para massa. Então, 1 mol equivale a 2 gramas, 0,45 mols, vale M. Né? M igual a 0,9. Eu não sei a impressão de vocês, tá? Mas eu, quando estudo gases, quando eu vou fazer exercício, quando eu vou dar aula, a sensação que eu tenho é que, assim, exercício de gás ou é muito fácil ou é muito estranho, né? Você pega esse exercício, por exemplo, da garrafa que a gente fez, aquele exercício que nós fizemos no começo da aula das massas. Então, assim, tem uns exercícios de gás que você fala, meu, que é isso, cara? E tem uns que são muito básicos. Então, é 8,80, tá? É 8,80. Não tem um padrãozinho mesmo. Tá? Ou é bem aplicação de fórmula, como esse daqui, ou é esses exercícios bem esquisito. Tá? Tá aí, então, a questão número 9. Pode printar. Concorda, né? Concorda. Próxima. 10. Ó, esse é estranho. Esse aqui é estranho. Olha o que ele fala. Num cilindro de 50 litros, de paredes indeformáveis. Quando ele fala paredes indeformáveis, o que eu já entendo? O volume é constante. Esse cilindro contém hélio, ele deu a massa molar,
está a 27 graus. Então, o volume é de 50 litros e a temperatura ali dentro é 27 graus, que dá 300 Kelvin. Uma parte do gás vazou. Então, tipo assim, aqui eu tenho uma pressão que eu vou chamar de pressão inicial, que eu não sei quanto é. Só que daí, imagina que o gás escapa. Uma parte do gás escapa. Depois que o gás escapa, a pressão cai para 0,4. Não, ela cai para um outro valor. Só que ele fala que a pressão passou a ser 0,4 atms menor. O que isso quer dizer em termos matemáticos? Que se eu pegar a pressão inicial menos a pressão final, isso dá 0,4 atm. Tudo bem? Ô, gente, tem uma pergunta aqui que é bem importante. Por que a pressão caiu quando o gás escapou? O que fez a pressão cair? Eu sei que essa pergunta parece uma pergunta meio redundante. A pressão do gás... Quer ver? A pressão do gás... Opa! Ela depende do número de mols. Certo? Então, estão escrevendo aqui que alterou o volume. Não. O volume é constante. O volume é constante. Não foi por causa do volume. Ô, gente, a resposta é a seguinte. A pressão caiu porque o número de mols de gás diminuiu lá dentro. O gás escapou, gente. Então, se você deixa um recipiente com gás aberto, as moléculas vão escapando. Se as moléculas vão escapando, a quantidade de gás lá dentro diminui. Se a quantidade de gás lá dentro diminui, a pressão abaixa junto. Tudo bem isso? Isso é bem importante que a gente entenda. Não foi uma mudança no volume, e a gente vai ver que não é uma mudança de temperatura. Ele fala aqui no exercício, ó, uma parte do gás vazou e a pressão interna passou a ser 0,4 atms menor que a inicial, sob as mesmas condições de temperatura. Tudo bem? Com base nas informações, o que a gente pode afirmar? Aí, olhando nas alternativas, ele está sempre se referindo à quantidade de gás que escapou. Quanto que escapou? É o que ele quer saber. Então, olha o que eu vou fazer, gente. Veja que coisa louca. Falei para vocês que o exercício é estranho, né? A pressão inicial, ela é número de mols inicial vezes R vezes T dividido por V. Tudo bem? A pressão final é o número de mols final vezes R vezes T sobre V. Não é isso? Só que, gente, olha para essa coisa aqui, ó. Pressão inicial menos pressão final dá 0,4. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou abrir a conta, vai ficar assim, ó. Pressão inicial, NI, R, TI, sobre V, menos NF, R, T, sobre V. Isso tem que dar 0,4. A diferença entre as pressões dá 0,4. Agora, se você olhar para essa conta, você vai perceber que tem várias coisas que eu posso colocar em evidência. Eu posso colocar o R
o T e o V. Então, o que eu vou fazer com essa conta? Eu vou fazer isso aqui, ó. NI menos NF vezes RTV igual a 0,4. Tudo bem? É matemática. Agora, gente, quem é NI menos NF? NI não é o número de mols inicial? NF não é o número de mols final? O que é a diferença entre eles? É o quanto de gás escapou. A resposta do problema é justamente essa diferença. Eu vou chamar essa diferença, gente, de ΔN. Vezes RTV igual a 0,4. E agora eu vou fazer a conta. Vou ver quantos mol que dá isso. Ó, ΔN vezes R vezes T sobre V tem que dar 0,4. Nossa, peraí que ficou muito feio. Peraí. Calma. Deixa eu colocar de novo. ΔN vezes 0,082 vezes 300 sobre 50 tem que dar 0,4. Então fica ΔN vezes o 300 com o 50, eu cancelo, vai ficar 6. Então fica 0,082 vezes 6, que dá 0,492, igual a 0,4. Dá quase 0,5, né? Quase 0,5 aqui. Então eu vou arredondar essa conta. Em vez de fazer essa conta feia, eu vou colocar o ΔN como sendo 0,4, opa, dividido por 0,5. Tá? Para ficar mais fácil de fazer a conta. Isso aqui vai dar 0,8 mols de gás. Essa foi a quantidade de gás que escapou. Super estranha a questão, né? Você não vai achar o número de mols inicial nem o final. Não tem como você achar o número de mols inicial e final. Assim, até... não tem. Na verdade, não tem. Porque ele não me deu as pressões. Ele me deu o quanto a pressão caiu. Né? Esse 0,4 é o quanto a pressão caiu. Então, se a pressão caiu 0,4, saiu de lá uma certa quantidade de gás, que deu 0,8. 0,8 mols, eu já descarto a D e a E. Porque na D ele fala que a quantidade de matéria é maior que 1,5 e a quantidade de matéria é maior que 4,4. Então, já está errado. Bom, vamos ver quanto que vale isso. Tá? Essa pressão, vamos lá. Vamos calcular isso em massa. É hélio, né? Então, ó, 1 mol de hélio pesa 4. Cuidado agora, tá? Cuidado, porque nós fizemos um arredondamento. 0,8 mols, aproximadamente, vai dar uma massa M. Aqui. Tá? Beleza? Quanto dá essa massa? 3,2 gramas. Tudo bem? Agora, presta atenção. Nós fizemos uma conta com arredondamento. Veja só, dá uma olhada aqui, ó. Acompanha com o laser. Tá vendo esse 0,492 aqui? Eu arredondei ele para 0,5. Quando eu arredondei ele para 0,5, aqui, ó,
A conta deu 0,8. Agora, vocês concordam que se eu não arredondar, esse valor aqui vai dar um pouco maior que 0,8? Veja se faz sentido isso para vocês, gente. O valor que nós obtivemos, ele está arredondado para 0,8. Agora, se nós fizermos a conta corretinha, isso aqui vai dar um pouco maior que 0,8. Se a quantidade é um pouco maior que 0,8, eu posso dizer que a massa é maior que 3,2. Porque 3,2 gramas aqui, ó, é a massa de 0,8 mols. Então, para eu achar a alternativa, eu ainda tenho que perceber isso. Que eu fiz um arredondamento. Porque se você observar nas alternativas, ele sempre fala assim, a massa perdida foi maior que não sei quanto. A massa perdida foi maior que não sei quanto. Tá certo? Tá? Então, como a nossa alternativa deu, como a nossa resposta vai dar um pouquinho maior que 0,2, que com 3,2, eu vou ficar com a alternativa C. C de cebola. C de cebola. Opa. Tá? Alternativa C. Mais uma questão maluca. Tá? Tipo, os caras conseguem criar um monte de coisas só com a equação de PV-NRT. Tá? Alternativa C. Podem tirar print. Maravilha. Então, 11. Essa é outra estranha, tá? Mais uma estranha. Observe a figura a seguir. Inicialmente, o ar está confinado em apenas uma das partes do aparelho. Deixa eu dar um zoom aqui. Opa. Aqui. Inicialmente, o ar está confinado em uma das partes do aparelho. Ele está aqui, ó. Tem um monte de gás aqui. A pressão lá dentro é 5. E a temperatura é 400. Tá bom? Só que ele está ocupando só 2 litros. 2 litros. Tá bom. Quando a torneira é aberta, o gás se espalha e ocupa outra parte. Então aqui o gás espalhou. Ó. Tá? Ô, gente, uma coisa importante. Quando ele abriu a torneira aqui, ó, vocês perceberam que a pressão caiu? Ó. Por que vocês acham que a pressão caiu, gente? Tenta imaginar o que aconteceu lá dentro para que a pressão... Porque não vazou gás aqui, hein? O gás ele só estava preso em um lugar. Só que na hora que eu abri a torneira, o gás ele preencheu todo o recipiente. Por que a pressão caiu? Vocês acham que a pressão caiu? Puta, boa. É uma boa hipótese. O volume aumentou. O volume aumentou. Tá? Então, isso é uma boa hipótese. Tá. Calcule a temperatura final, porque veja que a temperatura mudou, tá vendo? Desconsiderando o volume do tubo aqui, ó. Esse voluminho aqui, ele pede para desconsiderar. Tá? Ó, já tem gente aqui falando que a temperatura diminuiu. Pode ser que sim. Pode ser que isso tenha acontecido também. Tá? Cara, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou descobrir qual a temperatura? Eu vou usar aquela equação chamada equação geral de transformações. Que é aquela equação P1 vezes V1 dividido por T1 tem que ser igual a P2 V2 sobre T2. Tá? Foi a primeira equação que a gente observou nos gases. A gente, inclusive, aprendeu essa equação antes do PV-NRT. Tá? Trabalhar com gás, gente, qual é a parte boa da história? Você tem basicamente duas fórmulas.
o PV-NRT e essa fórmula do PVT-Pavotó. Essa fórmula é usada para situações muito específicas, que são situações em que o cara tem um gás numa situação, ele mexe nas condições do gás, mexe na temperatura, mexe no volume, enfim, e aí o que acontece no final? Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir as coisas. Ó, primeiro, o gás ele estava com 2 litros, 5 atms e 400 K de temperatura. Então, bota lá. 5 atms vezes 2 litros dividido por 400 K. Isso é igual a... Quando ele abre a torneira, a pressão cai para 2. E o volume, atenção, ele vai ser 2 litros mais 3 litros e meio. 2 mais 3,5. Então, ele vai para 5,5. Então, fica pressão 2, volume 5,5 e a temperatura T2. Vamos ver o que aconteceu com a temperatura. Tá? Ó, eu posso cancelar o 2 com o 2. Tá? O 5 com 5,5, eu posso cancelar. Aqui dá 1 e aqui dá 1,1. Tá? E aí a nossa conta ficou assim, ó, gente. 1 sobre 400 é igual a 1,1 sobre T2. Olha que curiosidade. A temperatura subiu, gente. A temperatura foi para 440. Totalmente contra-intuitivo, né? Alguém escreveu aqui no chat que a temperatura tinha diminuído. Eu falei, putz, provavelmente ela diminuiu. Não, ele esquentou o gás. Aí você fala, ué, mas professor, a pressão caiu. Sim, a pressão caiu, gente, por conta do volume. Ele fez 2 coisas no gás, na verdade. Só que não está claro isso. A primeira delas é aumentar o volume. Mas ele também aumentou a temperatura. Só que por que o gás diminuiu a pressão? Porque provavelmente o aumento de volume foi mais determinante do que o fato dele ter esquentado o gás. Tipo, ele aumentou mais o volume, exato, pela proporção. Ele aumentou mais o volume do que a temperatura. Por isso que no final das contas, a pressão cai. Percebe que ele fez 2 coisas? Ele mexeu no volume e na temperatura. Então, não é uma transformação isotérmica, não é uma transformação isobárica e não é uma transformação isométrica. Tá? Ó, escreveram aqui assim, pressão é diretamente proporcional à temperatura. Isso só é verdade se o volume for constante. Nesse caso, nenhuma daquelas frases que a gente usa, pressão é inversamente proporcional, aqui não funciona nada. Porque não é uma transformação iso. Essas frases, elas servem, né, para isotérmica, isobárica, isométrica. Aqui não serve. Por isso a formulinha. Tá? É uma questão bem diferente também. Tá bom? Então, temperatura 440 K. Tudo bem? Belezuras? Beleza, Creuza?